E aí, pessoal, tudo bem? Como é que passaram mais essa semana? Espero que muito bem. Espero que sempre aprendendo uma coisinha nova aí de SQL Server, seguindo aquela dica que já conversamos algumas vezes, né? Tentei aprender uma coisa nova de SQL Server por dia, uma coisa simples que seja um comando novo, um tipo de dados que você nunca utilizou, algo sobre uma feature nova do SQL 2016. Então tenta aí aprender uma coisinha nova sobre SQL por dia. No final de um ano você vai estar sabendo aí mais de 300 coisas novas do SQL Server que você não sabia. Ah, legal essa dica. Essa é uma dica que eu passo sempre e que utilizo muito, tá? E eu faço muito isso. Beleza? Bom, gente, hoje a gente vai para mais um vídeo da nossa série Highway to Hell Extended Events, tá? Já disse muitas vezes para vocês que gosto muito dessa série, estou curtindo fazer demais. O feedback de todos vocês é excelente, por isso que ela continua e continua com força. Eu estou sempre esperando que você envie uma sugestão, que você faça algum questionamento, que você tenha passado por algum problema e conseguido resolver utilizando Extended Events. Se você já passou por isso, fala comigo. Manda aí o seu cenário, se você puder, é lógico, às vezes tem alguma informação confidencial que você não pode passar, mas se puder, passa o seu cenário, faz ali um desenho, explica como é que você resolveu, como é que você utilizou no seu cenário os eventos estendidos, né, os Extended Events, porque eles estão aí para ajudar. Eu tenho utilizado muito. A monitoração que eu quero mostrar para vocês hoje é uma monitoração muito bacana, uma monitoração que usei recentemente e que me ajudou a resolver, ou pelo menos iniciar a resolução de um problema de performance que estava acontecendo em um ambiente de um cliente que eu administrei. Bom, o que eu quero fazer hoje com vocês? Hoje eu quero criar uma monitoração que vai mostrar para a gente consultas nas quais estão acontecendo conversões implícitas. Pô, Vitor, como assim? O que é conversão implícita? Bom, eu tenho certeza que todos vocês sabem que eu posso fazer uma conversão de dados, uma conversão entre tipos de dados do SQL. Por exemplo, eu posso converter um número para um tipo texto. Okay? Posso usar lá o cast, posso usar o convert, e aí eu posso trazer um número para um tipo texto. Ok? Quando eu uso uma conversão através de uma função de conversão, um comando, a gente está trabalhando com uma conversão que chamamos de conversão explícita. Então, quando você faz um cast de um tipo inteiro para um texto, para você conseguir concatenar com esse texto, você está realizando uma conversão explícita. Você está passando para o SQL Server que ele precisa realizar essa conversão antes de qualquer outra coisa. O que pode causar algum problema de performance? Pode, dependendo de como você utiliza. Porém, você saberia de cara que isso pode acontecer. Só que nós temos um outro cenário, que é um cenário chamado conversão implícita. O que é conversão implícita, Vitor? Conversão implícita é o seguinte. É uma conversão entre tipos de dados do SQL, que acontece por trás dos panos, que acontece por baixo, que acontece no momento que você vai executar a sua consulta, na hora de fazer a otimização da sua consulta, na hora de criar o seu plano de execução, o SQL Server faz essa conversão. Tá, Vitor, e aí, o que isso pode ser ruim? É o seguinte, se o SQL Server tiver que fazer uma conversão durante as estimativas para gerar o plano de execução, isso pode sair meio torto. O SQL Server, o otimizador de consulta, ele pode se enganar, então ele pode acabar gerando um plano de execução não bom ou não otimizado. Ok? E isso pode causar também, por exemplo, uma alta de CPU. Então eu posso ter no meu ambiente, de repente, uma utilização excessiva de CPU, e um dos motivos pode ser a conversão implícita. Você pode estar com um cenário onde muitas das suas consultas estão sofrendo de conversão implícita. Ok? O que eu quero mostrar para vocês hoje?
eu quero criar uma sessão de monitoração, vou fazer uma sessão de monitoração com vocês, e eu vou utilizar um evento que vai mostrar para a gente quando uma consulta executa e acontece uma conversão implícita. Eu usei isso recentemente para tentar solucionar um problema de performance em um dos clientes que eu administrei. Realmente eu tinha uma alta de CPU, uma das minhas suspeitas era inicialmente consultas utilizando paralelismo. A gente fez uma monitoração, encontrou algumas, só que não foram suficientemente extensas para causar essa alta de CPU excessiva, e aí a gente partiu para uma outra abordagem, que foi tentar buscar conversões implícitas. E aí foi na mosca. Achamos ali 3 consultas que eram executadas muitas e muitas vezes durante o dia. Elas executavam em cima de tabelas extensas e todas essas consultas causavam conversão implícita. Tá? O otimizador de consulta necessitava da conversão implícita para conseguir entregar um plano de execução. Como solução definitiva, a gente avaliou cada uma das consultas junto com a equipe de desenvolvimento, a gente quebrou essas consultas em partes menores, o que deu para corrigir na modelagem do banco nós corrigimos, porque sim, conversão implícita pode ser um erro de modelagem? Pode sim. Esse cenário que eu montei com vocês é um cenário em que nós temos um erro de modelagem que poderia ser corrigido diretamente na tipagem de dados da tabela e que resolveria esse problema de conversão implícita. Tá? Então, resolvemos uma parte alterando o tipo de dados de uma das tabelas e as outras 2 consultas a gente acabou reescrevendo. Tá? Bom, vamos lá. Eu tenho aqui uma sessão de monitoração que eu vou chamar de XE Monitor Implicit Conversions, ok? O evento que a gente vai utilizar é esse evento aqui, ó, da package SQL Server, o evento que nós chamamos de Plan Affecting Convert. Certo? Então, esse evento, ele mostra pra gente, ele é disparado quando eu tenho algum plano de execução que foi afetado por causa de uma conversão implícita. Certo? Então, toda vez que a gente tiver uma consulta, um update, ou um select, ou até mesmo uma consulta mais complexa, um select simples, update, uma consulta mais complexa, e essa consulta ocasionar uma conversão implícita, esse evento ele é disparado e aí a gente vai conseguir pegar todas essas informações. Além deste evento, eu coloquei algumas actions, tá? Então eu pedi que a gente conseguisse identificar o nome do banco e também o comando de SQL, tá? SQLtext causador deste meu cenário, dessa minha conversão implícita. Tá? E eu coloquei um filtro aqui, ó, para pegar somente a partir do banco 4, não pegar os bancos de sistema, então ignorei master, model, tempdb e o msdb. Então passei a pegar a informação apenas dos bancos de usuário, ok? Então vamos lá. Eu vou criar essa sessão de monitoração, tá? Vou executar esse cara. Perfeito. A nossa sessão de monitoração está criada. Opa, tá aqui, ó. Como sempre, eu deixo como padrão ela não estar iniciada, então percebe que ela não está startada. Eu vou entrar nessa monitoração para a gente olhar um pouquinho os detalhes. Então, eu vou entrar aqui em propriedades, tá? Opa, vamos lá. Eu tenho os eventos, na verdade estou pegando só um evento, ok? Estou pegando aqui o nosso evento de Plan Affecting Convert, tá? Se a gente clicar em cima desse cara, a gente tem uma descriçãozinha aqui embaixo, ok? E está bem claro que esse evento ocorre quando acontecer uma conversão que afeta o nosso plano, tá? Uma conversão que pode causar uma estimativa não exata de cardinalidade, ok? Isso é bem crítico, tá? Então, eu posso ter uma estimativa na quantidade de linhas errada. E isso pode causar uma queda muito grande no nosso plano de execução, uma queda de performance bem pesada, ok? Então, eu selecionei esse evento,
Dentro das nossas actions, eu selecionei database name, então está aqui, ó, selecionei o nosso database name. E, além do database name, eu também quero saber qual foi a consulta que causou essa minha conversão implícita. Também estou buscando o texto dessa consulta, certo? E para dar um pouco mais de qualidade, ser uma monitoração um pouco mais apurada, criei aqui um filtro utilizando o database ID, dizendo que eu quero todos que são maior do que 4, tá? Maior do que o ID 4. Perfeito? Então, está aqui a nossa sessão de monitoração. Eu ainda não vou iniciar essa sessão de monitoração. Para esse pequeno exemplo, eu não selecionei nenhum target. Tá? Eu vou mostrar a sessão de monitoração live data para vocês, então eu não vou gravar isso em nenhum target. Tá? Não vou startar, porque eu quero mostrar para vocês qual vai ser o nosso cenário. O que a gente tem de situação para causar uma conversão implícita. Então, eu tenho aqui uma tabela chamada pessoa. Então, vamos executar aqui, quero mostrar a estrutura para vocês. Nessa tabela chamada pessoa, que é uma tabela que eu tenho usado bastante, eu criei aqui uma coluninha que eu chamei de CPF. E é um CPF, se você olhar, o tipo é char. Tipo char de 20. Né? Vitor, mas CPF é no máximo 11. Eu sei. Eu criei um tipo char de 20 só para que a gente tivesse um cenário onde eu consiga forçar a conversão implícita. Perfeito? Então, é um tipo char. Tá? Quando eu fizer uma consulta filtrando pelo CPF, o ideal é que eu utilize um campo texto. Só que olha o que eu vou fazer com vocês. Eu tenho uma consulta aqui, tá? E essa consulta, ela está utilizando o campo CPF como um campo numérico. Vitor, como assim? Campo texto. Perfeito. A definição na tabela é um campo texto, é um campo char. Só que presta atenção comigo aqui. Eu estou selecionando da tabela de pessoa where onde CPF é igual 14974. Eu estou usando os delimitadores, que são os delimitadores padrão do TSQL, para dizer que é uma string. Aspas simples ou apóstrofo. Não estou usando. Então, como eu não estou usando, isso caracteriza que é um campo numérico. Ok? O campo numérico, ele vai funcionar? Vai funcionar, porque, olha só, eu não vou executar essa consulta, eu vou apenas pedir o plano de execução. Vamos lá. Vou pedir o plano de execução. Está aqui o plano de execução. Logo no início, você já tem um warning. E este warning, eu vou mostrar para vocês, este warning diz, olha só que coisa bacana, este warning diz, opa, está rolando uma conversão implícita no campo CPF, aqui ó, perfeito? Por que está rolando uma conversão implícita? Porque eu não estou usando o delimitador de texto. Então, eu estou forçando o otimizador a causar essa conversão implícita, ok? E é isso que eu quero pegar na nossa sessão de monitoração. Eu quero mostrar para vocês que com essa sessão de monitoração dos Extended Events que nós criamos, a gente conseguiria pegar todas as consultas que estão causando conversão implícita. E aí, com isso, uma por uma, analisar junto com a equipe de desenvolvimento, tentar corrigir, se for possível, corrigir o código, tentar alterar a estrutura, se for possível, corrigir a estrutura. Esse cenário que eu desenhei para vocês, do campo CPF, é o cenário que eu passei e que eu consegui resolver com essa minha monitoração, ok? O campo CPF, ele era exatamente um campo texto na tabela, só que na hora de fazer as pesquisas, todas as aplicações estavam fazendo a pesquisa, passando ele direto como números, sem os delimitadores, né? Os caras que qualificam como texto. E aí causava uma conversão implícita que aumentava bastante o custo da nossa consulta. Ok? Vamos lá, eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou startar essa monitoração. Então, startei. Eu vou pedir para que a informação seja exibida. Está aqui.
a informação da nossa sessão de monitoração está sendo exibida live e vou executar esta consulta. Vamos lá, vou executar essa consulta, ela deve demorar um pouquinho, vamos esperar. Ok. Vamos lá. Se eu não me engano, ela deve rodar em 15, 20 segundos. Ela não é uma consulta tão demorada assim, tá? Perfeito. Vamos lá. Esperar mais um pouquinho. Beleza, terminou aqui a nossa consulta. Demorou um pouquinho mais do que eu imaginava. Demorou, né, uns 44 segundos, tá? E olha que interessante. A gente executou uma consulta que forçou conversão implícita. Então, olha o que nós temos aqui. Nós temos na nossa monitoração as entradas com detalhes do que pode ter sido afetado por causa dessa conversão implícita. Então, a gente teve o seguinte aqui. A gente teve uma possível estimativa de cardinalidade que pode ter sido afetada. E olha a consulta causando isto. A nossa consulta em que ocorreu a conversão implícita. Além disso, a gente teve, olha, eu posso também ter problemas aí em planos que utilizam operação de seek. De novo, novamente aqui, a nossa consulta executada em que sabemos que causaria o plano de execução com problema, tá? Um plano de execução ineficiente. Ok? Olha só, gente. Olha que coisa sensacional. Eu tenho aqui na nossa mão as informações das consultas causando conversão implícita. Tá? De uma forma rápida, de uma forma leve, de uma forma direta. Com essa informação, se estivéssemos gravando isso em uma tabela ou em um arquivo, né? Lembrando que se você vai utilizar isso para uma monitoração posterior, é ideal que você grave que o target seja um event file, a gente conseguiria identificar as principais consultas, tratar uma de cada vez, ir resolvendo e depois voltar à nossa monitoração e tentar identificar se o problema foi resolvido. Nesse caso específico, talvez as coisas fossem resolvidas se a gente colocasse um apóstrofo, tá? Dizendo que isso é um CPF e o CPF ele realmente é do tipo texto. Vamos testar se isso realmente resolveria. Então eu coloquei aqui os apóstrofos, vou pedir o plano de execução e olha só que interessante. Quando eu delimitei os meus caracteres, não está mais acontecendo a conversão implícita. Porque agora eu estou utilizando o tipo nativo da nossa tabela. O mesmo tipo de dados que definimos na coluna. Mais uma vez, só para você ter certeza, eu vou tirar esse cara, vou trabalhar como se fosse um numérico e o plano de execução ele vem com o alerta de conversão implícita. Tá aqui, ó, tá? Quando a gente delimita esse cara, estamos utilizando o tipo caractere, tipo char nativo e a gente tem a mesma query, só que sem o nosso implicit conversion. Beleza? Perfeito, gente? Essa monitoração me ajudou muito, recentemente, inclusive, está guardada, estou com ela lá nos meus servidores, no cliente que eu administro, tá? Ela está parada e assim que for necessário, eu pretendo startar de novo e continuar essa minha monitoração para ter certeza de que não temos mais nenhuma conversão implícita, ok? Isso pode sim causar problemas de performance. Tá? Então, fique sempre atento. Assim como em alguns vídeos anteriores, né, nós conversamos sobre o sort warning, o implicit conversion também gera um warning e você tem que ficar bastante atento. Você tem que olhar, você tem que entender, porque você pode ter uma estimativa de cardinalidade muito errada, o que pode causar muito uso de CPU e acabar derrubando a performance do seu ambiente. Beleza, gente? Eu espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham gostado
mais essa sessão de monitoração da nossa série Highway to Hell, Extended Events. De novo, eu agradeço muito a participação de todos vocês. Isso tem incentivado bastante para que eu produza esses vídeos, para que eu consiga desenvolver esse conteúdo com vocês, tá? Se você gostou, fala comigo, me dá aí o seu feedback. Se você não gostou também, por favor, me dê o seu feedback do porquê que você não está curtindo. Eu quero muito ajudar a todos vocês o máximo possível. Beleza, gente? Como sempre, eu desejo aí que vocês tenham uma semana cabeluda, cheia de problemas, muitos problemas, e que com certeza você consiga resolver alguns deles utilizando aí uma sessão de monitoração avançada com Extended Events. Ok? Gente, grande abraço para todos vocês. Que vocês tenham uma excelente semana. Até a próxima. Até mais.